E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Eu vou só abrir aqui um parêntese aqui. Quando fala de espada aguda de 2 fios, ele está falando de eficácia, tá? Essa espada está falando da eficácia da palavra. 2 fios quer dizer que ela é apta para dividir, para separar mentira de verdade, tá? Julgar com justiça, certo e errado. Esse é o poder da palavra. Quando a palavra penetra no subconsciente do ser humano, ela corta, ela divide. Então por isso ele fala da espada aguda de 2 fios. Conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e que retens o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Vamos mais uma vez dar uma parada aqui. Quem era Antipas? Antipas era um cristão fervoroso, fiel, dessa igreja de Pérgamo, e nesse período era um período de perseguições, era um período de injustiça, e ele morreu. Ele foi, digamos assim, um mártir por causa da palavra, mas ele morreu sendo fiel. Então você vê que o próprio Senhor Jesus, ele colocou Antipas como homem segundo o coração dele, digamos assim, porque ele disse, ele mostrou aqui a fidelidade de Antipas e a coragem de Antipas. Provavelmente era um homem cheio do Espírito Santo. Então ele estava alertando a igreja qual era o tipo de homem que ele procurava para honrar, tá? Então quem serve a Deus em momento algum é desamparado. Pastor, mas ele morreu. Não, ele não morreu. Ele foi salvo. É diferente. Ele foi promovido. Ele fala: mais algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão. Mais uma vez vou fazer uma ressalva aqui. Doutrina quer dizer ensinamento. Balaão era um homem que foi contratado por Balaque, como o texto vai seguir dizendo, para amaldiçoar Israel. Porém, ele não conseguiu. Ele disse: como é que eu vou amaldiçoar a quem Deus já abençoou? Mas ele era maquiavélico. Ele com palavras não podia amaldiçoar, mas ele sabia meios de fazer o povo de Deus cair. Então o que ele fez? Colocou mulheres profetisas de Aserá para seduzir os homens de Israel, porque uma vez tendo pecado, ia haver um distanciamento, e tendo um distanciamento, Deus não poderia fazer nada, então eles ficariam vulneráveis. Entendeu agora? Então, por isso ele fala da doutrina, ou seja, os ensinamentos de Balaão. E nesse período também, ele fala: o qual ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e fornicassem. Fornicar quer dizer envolvimento sexual, ou coito com prostitutas, ou o solteiro que se envolve de forma sexual antes do casamento. Então isso é chamado de fornicação. Assim tens também os que retêm a doutrina dos nicolaítas, o qual eu odeio. Nicolaítas era um grupo de pessoas que tinham um certo conhecimento teológico, mas havia uma mistura com coisas mundanas. E se você for ver, não existe isso hoje dentro das igrejas, não. Uma mistura. É só você ver o que acontece por aí. Eu não preciso descrever nada aqui. Dá uma olhadinha que você vai ver os absurdos que acontecem.
É simplesmente o que o Senhor Jesus falou. Tem alguns aí dentro de vocês que praticam as mesmas coisas, as obras dos nicolaítas. Veja que ele falou, os quais eu odeio. O evangelho é puro, não precisa de invenção. E o que mais as pessoas fazem hoje? Inventam. Mistura o evangelho com um monte de coisa. Mistura o evangelho com uma série de coisas que não tem necessidade disso.